Amigos, 6 séculos antes de Cristo, vivia na Índia um grande príncipe, Gautama Siddhartha. Um dia deu passeio pela Índia, fora dos domínios paternos, e voltou apavorado pelas experiências que colheu. O mundo era um grande hospital e até um grande hospício. Todo mundo infeliz, sofredor. A natureza era bela e feliz. Somente a humanidade era feia e infeliz. E Gautama Siddhartha quis saber por que é que o rei da criação, o homem, é a criatura mais sofredora e infeliz aqui na Terra. Abandonou o palácio real, vestiu-se de yogi, de mendigo, e desapareceu nas matas da Índia. E andou peregrinando 16 longos anos, 16 anos, jejuando e meditando, comendo uma vez por semana apenas, a ver se a força de mortificação e de meditação ele conseguia descobrir o porquê do sofrimento universal e da infelicidade do homem. 16 longos anos andou Gautama Siddhartha meditando, incógnito, pelas matas da Índia. Um dia estava ele sentada à sombra de uma árvore e caiu em êxtase, em samadhi, como eles dizem. Ultrapassou a fronteira da ego-consciência e foi invadido pela cosmoconsciência. Ninguém sabe quanto tempo Gautama Siddhartha ficou na cosmoconsciência. E quando ele saiu do seu samadhi, ele viu ao redor de si alguns discípulos sentados no chão. E Gautama Siddhartha disse palavras de tamanha sabedoria que lhe foi revelado no terceiro céu da consciência cósmica, que os seus discípulos bradaram: Buda, Buda, que na língua deles quer dizer acordou, acordou, porque ele tinha estado dormindo desde 16 anos, como toda a humanidade está dormindo, espiritualmente dormindo, fisicamente acordado, mentalmente acordada, fisicamente e mentalmente acordado, espiritualmente dormente. Então Buda, o grande acordado, viu a razão do sofrimento e da infelicidade universal. Depois ele escreveu toda a sua filosofia em 4 palavras, as 4 verdades nobres da filosofia budista. Apenas 4 grandes sentenças. Primeira verdade de Buda: a vida do homem é essencialmente sofrimento. Segunda verdade de Buda: a causa deste sofrimento é o erro fundamental, a ilusão fundamental em que o homem vive de se identificar com algo que ele não é, com o seu ego, com o seu invólucro físico, mental e emocional, que nós chamamos o ego. O homem já nasce com este pecado original de se identificar com aquilo que ele não é. Vive numa permanente ilusão. 24 horas por dia, 365 dias por ano.
50 anos, 80 anos e morre sem ter saído da sua triste ilusão de se identificar com os seus invólucros, com a sua embalagem física mental. Esta é a verdade principal de filosofia de Buda. A falsa identificação do homem com aquilo que ele tem, pensando que é isto que ele é. Ele confunde o seu ser com o seu ter. Ele tem o seu ego, ele pensa que ele é o seu ego. Foi o maior acontecimento da filosofia oriental, quando o Buda descobriu que todos os males da humanidade vêm de uma ilusão, de uma ego-identificação. Nós estamos aqui para descobrirmos mais uma vez este erro fundamental da humanidade. Se há tal coisa como o pecado original, não é no sentido dos teólogos, não. É no sentido de Buda. Há um pecado de origem de cada um de nós. Desde o nascimento até a morte, nós vivemos numa ilusão fatal. A identificação com aquilo que temos, ignorando totalmente aquilo que somos. Porque a ilusão não nos pode dar felicidade e alegria. Somente a verdade nos pode libertar. Toda ilusão é escravizante. E nós somos eternos escravos, desde o nascimento até a morte. Escravizados pelo nosso ego humano. Aqui estamos para celebrar a nossa grande libertação. Será que vamos iniciar a nossa libertação? Estamos aqui unicamente para o fim principal da nossa vida. Sair de uma ilusão de 30, 40, 50, 60 anos. Abrirmos as portas do nosso cárcere e entrarmos finalmente no mundo da liberdade. Conhecereis a verdade, disse o grande mestre. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheceis a verdade sobre vós mesmos, e esta verdade vos libertará da ilusão em que estáis vivendo sobre vós mesmos. Será que pode haver coisa mais importante na nossa vida do que o descobrimento da verdade sobre nós mesmos? Nós não estamos aqui para fazermos um cochilo devocional. Quem veio aqui para fazer um cochilo devocional perdeu o seu tempo. Nós não estamos aqui para abrir um parênteses espiritualista no texto da nossa vida material. Isto é tempo perdido. Nós não estamos aqui para nada disto. Nós estamos aqui para tomar uma nova perspectiva em face de nós mesmos. Que sou eu? Que sou eu? E ninguém sabe responder a esta pergunta. O homem, esse desconhecido, como disse Alexis Carrel, o homem, esse misto de grandeza e de miséria, como disse Pascal. As suas misérias já são bem conhecidas, a sua grandeza ainda é desconhecida. Viemos aqui para descobrir a nossa grandeza. Já conhecemos depois de mais as nossas misérias. Vamos descobrir finalmente a nossa grandeza, a nossa infinita, divina grandeza. Conheceis a verdade, disse o Mestre, e a verdade vos libertará. Estamos aqui para a nossa grande libertação. Libertação pelo conhecimento da verdade sobre nós mesmos.
Como é que eu posso chegar a esta libertação? Se eu estou vivendo meio século da ilusão, da ego-identificação, que é todo o meu pecado, nós não podemos descobrir a verdade. Mas a verdade nos pode descobrir. Graças a Deus que temos uma saída. Se nós tivéssemos que descobrir a verdade sobre nós mesmos, eternamente seríamos escravos. Mas a verdade nos pode descobrir. Nós podemos ser invadidos por uma força cósmica do além. Nós não podemos invadir o além, mas o além nos pode invadir. Se nós nos tornarmos invadíveis, se nós permitirmos esta gloriosa invasão cósmica das forças do além. Cada um de vós esteja aqui esses 3 dias para se abrir rumo ao infinito, deixar-se invadir pelas forças divinas do além. Porque nós não podemos invadir Deus, mas Deus nos pode invadir. Tempos atrás, uma senhora em São Paulo, depois de uma aula que eu dava em casa de família sobre a filosofia, autoconhecimento, pediu para me falar depois da aula. E com infinita paciência eu vi aquela senhora expor dúzias de problemas que ele tinha na sua vida. Dúzias. Falou que tinha tantos problemas, e tantos problemas domésticos, e tantos problemas psíquicos, e tantos problemas sociais. No fim eu estava cansado de tanto falar. Olhou para mim, esperando que eu agora desse solução aos seus 20 problemas, um por um. Não dei nenhuma solução. Fiquei calado. Eu disse àquela senhora: permita, senhora, que Deus me aconteça. E fui-me embora. Espantada e decepcionada, ela foi para casa. 2 meses depois me encontrei com ela. Toda feliz, eufórica. Eu disse: não tem mais nenhum problema. Mas eu não tinha dado nenhuma solução a nenhum problema. Não era possível mesmo. Ela disse: não tem mais nenhum problema. Minha vida é maravilhosa. Deus me aconteceu. Deus me aconteceu. Em vez de ela querer solucionar os seus problemas por si ou por algum psicanalista ou psiquiatra, não fez nada disto. Simplesmente se deixou invadir por Deus. Se deixou invadir pelas forças cósmicas do além. E quem se deixa invadir pelas forças do infinito não tem problemas. Não analisou nenhum problema. Mas os problemas se dissolveram todos de uma vez. Nós estamos aqui para isso. Não vamos pensar muito. Até é proibido pensar. Não sejamos egopensantes. Não adianta ser egopensante aqui no reino. Não adianta ser egovivente. Não adianta ser egoagente. Não. Aqui nós temos que ser cosmopensados, cosmovividos, cosmoagidos. Segundo as palavras do maior dos mestres, de mim mesmo eu nada posso fazer. Quem faz as obras em mim é o Pai que em mim está. Isto eu chamo ser
cosmo vivido, cosmo agido, cosmo pensado. Todo o mistério da iniciação e da autorrealização está nesse único ponto. Permitir a invasão divina em nossa vida. Mas há um problema tremendo, porque o nosso ego não permite esta invasão. Ele se defende contra Deus. Ele fecha todos os caminhos para que Deus não entre em sua vida. Coisa estranha que nos acontece. E o ego prova que isto é perigoso, que Deus não nos deve invadir, porque sou eu que faço isto. Sou eu que resolvo os meus problemas. Deus não existe, ou se ele existe, ele não pode fazer nada. Eu é que posso fazer tudo. Este é o infinito orgulho e a infinita ignorância do nosso ego. O nosso ego é infinitamente ignorante e infinitamente arrogante. E por isso Deus nada pode fazer conosco. Mas no dia e na hora em que o nosso ego entregar os pontos e disser a Deus, de mim mesmo nada posso fazer. Eu só me posso esvaziar totalmente do meu ego humano, da minha triste egoidade humana. Só isso eu posso fazer. Uma atitude negativa. Um ego esvaziamento total. Um egocídio. Simplesmente um egocídio. Um ego aniquilamento. Então Deus pode fazer tudo. Mas o nosso ego dificilmente aceita este ego aniquilamento, este egocídio. Entretanto, todos os mestres da humanidade exigem este egocídio. Aqui diante de vós está o símbolo do que estou dizendo, que está uma grande cruz branca, que representa o eu divino em nós, a nossa alma, o nosso Atman, a nossa consciência crística, o Deus em nós, a cruz branca que está dentro de nós. Ao redor da cruz branca estão 3 círculos. O círculo externo vermelho, depois um círculo verde, depois um círculo alaranjado. São as cores simbólicas do nosso ego tríplice, do nosso ego físico vermelho, sangue, do nosso ego mental verde, inteligência, do nosso ego emocional alaranjado, que são representados por 3 cores simbólicas. Esses 3 círculos foram desintegrados pela cruz branca. A cruz branca do nosso eu cortou em pedaços os 3 círculos do nosso ego. O egocídio provocado pelo nosso eu divino. É o que todos os mestres exigem. Que eu não renunciar a tudo que tenho pode ser meu discípulo. E se renunciar não se refere, em primeiro lugar, a coisas materiais. Refere-se ao nosso ego, porque nós temos o nosso ego e somos o nosso eu. Se o nosso ego não for desintegrado totalmente pelo nosso eu divino, nada podemos fazer. Perdemos o nosso tempo. Aqui estão os 3 ciclos do nosso ego desintegrados pelo nosso eu divino. E porque foram desintegrados, por isso estão integrados. Maravilhoso paradoxo. Se o ego não se deixa desintegrar pelo eu, o ego não pode ser integrado no eu. E então o ego morre. Que quem quer salvar o seu ego perder o ar. Mas aquele que está disposto a perder o seu ego, este o salvará. Palavras do Cristo. Se alguém não está disposto a passar pelo egocídio,
deixando-se desintegrar pelas forças divinas dentro dele, este está perdido, porque não morreu. Mas quem está disposto a se deixar desintegrar voluntariamente pelas forças divinas do seu eu divino, este viverá eternamente. Estranho paradoxo. Se alguém não morrer voluntariamente para o seu ego, antes de ser morto compulsoriamente pelas circunstâncias, este não se imortaliza. Mas se alguém está disposto a morrer voluntariamente para o seu ego humano, este será imortalizado pelas forças do eu divino. Este estranho paradoxo vai através de todos os grandes mestres da humanidade. É preciso morrer antes de ser morto. Eu conheci um amigo, agora falecido, que quando se despedia de um amigo, dizia: adeus, amigo. Depois acrescentava: que a morte te encontre morto. Que a morte te encontre morto. Era o último desejo dele. Que a morte física te encontre metafisicamente morto. Que a morte compulsória te encontre voluntariamente morto. Isso era um grande místico, dizia isto. Porque a morte compulsória não resolve nenhum problema da nossa existência. Nós não vamos ver a Deus porque morremos, nem Deus nem o diabo. A morte não modifica nada em nossa existência. A morte física, a morte compulsória que vem das circunstâncias. O que resolve o problema da nossa vida é outra espécie de morte. A morte voluntária. Morrer voluntariamente antes de ser morto compulsoriamente. Isto é a entrada numa vida gloriosa. Não depois da morte, mas aqui e agora. Ninguém pode viver gloriosamente aqui na Terra, a não ser que tenha morrido corajosamente. Estamos aqui para isto. Quem descobre o seu eu divino morreu para o seu ego humano. E por isso o seu ego humano será imortalizado, porque se integrou no eu divino e se deixou desintegrar por ele. Quem não se deixa desintegrar não pode ser integrado. E quem não é integrado não é imortalizado. Essa tremenda lógica, a infinita matematicidade de todos os grandes mestres da humanidade. Estamos aqui para focalizarmos o destino da nossa existência. Eu não estou aqui pelos objetivos da vida. Esses são permitidos. Os objetivos da vida são propriedade, família e sociedade. São objetivos da vida. Mas eu não estou aqui para tratar de propriedade, família ou sociedade. Isto é coisa permitida, tolerável, mas não é essencial. Por que é que eu estou aqui? A minha razão de ser é outra coisa. A minha razão de ser é do meu eu. Os objetivos da vida são do meu ego. Eu posso ter os objetivos da vida: propriedade, família e sociedade. Mas é coisa secundária. Mas o principal é que eu realizo a minha razão de ser. A minha razão de ser é autoconhecimento e autorrealização. Eu finalmente chegar a saber que sou eu.
Eu não posso viver eternamente nessa treva e nessa penumbra de dúvidas sobre mim mesmo. Eu devo ter uma visão clara. O que eu sou, não o que eu tenho na periferia do meu ego, mas o que eu sou no centro do meu eu. A minha razão de ser, da minha encarnação terrestre, a razão por que o meu verbo se fez carne, porque a minha alma se revestiu de um corpo aqui na terra através de meus pais. A razão de ser não está nas circunstâncias dos objetivos da vida. A minha razão de ser está na substância do meu eu divino. Eu devo realizar-me. Eu não estou realizado. Eu sou um realizável, mas eu não estou realizado. Ninguém está realizado. A realização se faz pela consciência, se faz pelo livre-arbítrio, se faz pelo descobrimento da verdade sobre nós mesmos e pela vivência de acordo com esta consciência. Consciência mística revelada em vivência ética é esta única razão de ser de nossa existência. Vamos entrar desde já neste setor importantíssimo da nossa existência. Já perdemos muitos anos e muitos decênios correndo apenas atrás dos objetivos da vida, do ego. Agora estamos começando a focalizar seriamente a razão de ser da nossa existência. A nossa razão de ser, da nossa substância, não os objetivos da vida pelas circunstâncias, mas a nossa razão de ser. Ai de nós se não descobrirmos a nossa razão de ser. Se vivermos mais alguns decênios sem descobrir a verdade sobre nós mesmos. Então, sobre a nossa lousa sepulcral, algum dia se devem gravar, deve gravar este tristíssimo epitáfio. Aqui jazem os restos mortais de fulano ou de ciclano, que viveu 70, 80 anos, sem saber porquê. Completa falência. Falência total da nossa vida terrestre. Evitemos esta falência. Comecemos hoje a descobrir a nossa razão de ser. A razão de ser começa com autoconhecimento. Se alguém não focaliza o seu eu divino e não se identifica com a sua alma, com o Espírito de Deus, com o Cristo interno, não sabe o ABC da sua existência. É um triste analfabeto. Pode ser um doutor em tudo, um erudito, mas é analfabeto na coisa principal. Deixemos de ser analfabetos. Comecemos neste retiro a solitar o ABC da nossa existência terrestre. Porque senão a nossa vida vai ser uma triste falência. Vamos mergulhar profundamente nesta tremenda verticalidade da nossa razão de ser. Estou aqui para me descobrir, para saber que sou eu e por que é que estou aqui e o que é que eu tenho que fazer para realizar a minha missão terrestre. O grande silêncio em que estamos não pode ser só um silêncio físico. Isto é apenas o início. Tem que ser um grande silêncio mental.
e até um grande silêncio emocional. Devemos evitar todos os pensamentos divergentes, dispersivos, que não estejam focalizados nesta linha reta da nossa razão de ser. E não devemos desejar nada, nenhum desejo, nenhum querer, somente a focalização da linha reta, da grande vertical. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim. Eu estou no Pai. Focalizemos a nossa consciência nesta linha reta. Desviemos de todos os zigzags, de todas as linhas dispersivas. Passemos estes 3 dias numa permanente cosmomeditação, que não é um ato propriamente, é uma atitude, é um modo de ser. Não podemos meditar sempre como ato, mas podemos meditar sempre como atitude. A atitude é um modo de ser, mesmo inconsciente, ou cosmoconsciente talvez, que não é inconsciente. A nossa atmosfera nesses 3 dias deve ser uma atmosfera de cosmoconsciência. Não precisa ser uma atmosfera de egoconsciência, mas de cosmoconsciência pode ser. Permitir que Deus nos aconteça. E se Deus nos aconteceu nesses dias, tudo está resolvido, porque todo o resto é apenas um corolário. Seja este o início do nosso objetivo. Sair da grande ilusão sobre nós mesmos. A não identificação com o nosso ego humano, mas a total identificação com o nosso eu divino, com o Pai em nós, com o Cristo interno. Permaneçamos calma e tranquilamente, permanentemente, adormeçamos com isto e despertamos com este pensamento. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Deus está em mim e eu estou em Deus. Esta consciência mística da presença de Deus modificará totalmente a nossa vida ética no meio dos homens. Porque ninguém pode viver de um modo diferente daquilo que a consciência lhe diz como verdade. Quem descobriu a verdade sobre si mesmo viverá de acordo com esta verdade, mesmo inconscientemente. A ética é um transbordamento inconsciente da mística. A ética não é uma moralidade, não é uma virtuosidade, não é um altruísmo propriamente. A ética é um transbordamento espontâneo, irresistível, incoercível, quase a nossa própria revelia. A ética se revela quando nós entramos na mística do autoconhecimento. A autorrealização é apenas uma consequência de autoconhecimento. Aqui no Retiro, nós não estamos propriamente na zona da autorrealização. Aqui nós estamos exclusivamente na zona do autoconhecimento. Devemos ser invadidos por uma onda cósmica do além. Porque nós não podemos invadir o reino de Deus.
o reino de Deus nos pode invadir. Tudo está em nos tornarmos invadíveis. E construir dentro de nós tamanha vacuidade que a plenitude de Deus possa fluir espontaneamente para dentro da nossa vacuidade. A nossa ego-vacuidade deve ser tão grande e deve ser uma tremenda sucção, por assim dizer. Uma sucção, como toda vacuidade exerce sucção sobre a plenitude. Para que a plenitude de Deus seja sugada para dentro de nós, pela tremenda e voluntária vacuidade que nós estabelecemos dentro de nós. A Sagrada Escritura diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Quem é soberbo? Soberbo é o ego pleno, humilde é o ego vácuo. Quem ainda está cheio do seu ego é um soberbo, que Deus lhe resiste. Quem se esvaziou da consciência da sua egoidade é o que a Sagrada Escritura chama humilde, e Deus lhe dá a graça. Deus invade com a sua plenitude a vacuidade da nossa humanidade. Esta vacuidade tem que ser construída por nós. Esvaziemos-nos totalmente da ego-consciência e deixemos-nos invadir pela Cristo-consciência, pela Teu-consciência. Façamos nossas as palavras do grande Mestre. De mim mesmo, pelo meu ego, eu nada posso fazer. Nada. Não pouco, mas nada. Absolutamente nada. Nada posso fazer pelo meu ego humano. Apenas me posso esvaziar da consciência do meu ego. De mim mesmo eu nada posso fazer. Mas Deus pode fazer tudo através de mim. Eu sou o canal. Deus é a fonte. Eu ligo o meu canal vazio com a fonte plena. E a fonte plena vai plenificar a minha vacuidade pela plenitude da sua fonte. Nesta disposição, eu me coloco diante da fonte infinita. Canal vazio, firmemente ligado à fonte divina. E eu silenciosamente invoco as águas vivas da fonte. Águas vivas de Deus, flui poderosamente, jubilosamente, através da vacuidade dos meus canais humanos. Liberta-me, Senhor, não dos meus inimigos, não de doença e de morte. Liberta-me, Senhor, de mim mesmo. Liberta-me da ilusão da ego-identificação. Liberta-me de tantos anos de decênios de escravidão. Toda a ilusão me escraviza. Somente a verdade me liberta. Liberta-me da ilusão escravizante de eu agir em nome e por amor ao meu ego ilusório, eu praticar esta idolatria no panteão da minha vida. Liberta-me.
da idolatria, da ilusão sobre mim mesmo. Ilumina-me, finalmente, com a luz da verdade sobre mim mesmo. Conheceis a verdade, tu disseste, e a verdade vos libertará. Que estes dias sejam a grande libertação pelo conhecimento da verdade sobre mim mesmo. Porque sem esta libertação pela verdade, não há felicidade verdadeira. Mas eu estou aqui para ser realmente feliz. Felicidade pelo conhecimento da verdade sobre mim mesmo. Esta a razão de ser da minha encarnação terrestre. O meu verbo se fez carne para que eu seja liberto, plenamente liberto, pelo conhecimento da verdade sobre mim mesmo. Que eu entre na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, para não falhar a razão de ser da minha existência terrestre. Amém.